Olá todo mundo, eu sou o professor Felipe, do canal iFísica, e hoje eu vou resolver com vocês uma questão de mecânica quântica do exame de pós-graduação em física da UFMA. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para sempre receber notificações quando as próximas questões forem postadas. Bom, então vamos para a questão. Considere uma base ortonormal constituída pelos autoestados do operador SZ mais e menos, tradicionalmente usada para representar um sistema de dois níveis. Considere o hamiltoniano de interação dessa forma, com o campo magnético dessa forma específica. Suponha que o sistema encontra-se inicialmente no estado menos. Antes de passar para as questões de fato, para as letras de fato, vamos primeiro analisar as informações passadas pelo enunciado que vão permear todas essas aqui de baixo. Então, primeiro de tudo, a questão nos passa que o hamiltoniano ele é dado por lambda S escalar B. Levando em conta que o B só tem componente diferente de zero na direção x, isso aqui é a mesma coisa que falar que o hamiltoniano é lambda Sx vezes B0. E a gente sabe, inclusive foi passado aqui dos dados da questão, que o nosso Sx ele vale h barra sobre 2 vezes a matriz de Pauli na direção x. Por conta disso, a questão nos leva ao hamiltoniano da forma h barra sobre 2 lambda B0 vezes sigma x. Aí aqui, por questões de notação, eu vou definir uma frequência ômega correspondente a lambda B0 dividido por 2. Porque dessa forma, o hamiltoniano ele é escrito de uma forma mais simpática, que é h barra ômega vezes sigma x, aqui só por notação. Então, sempre que aparecer o ômega, é simplesmente voltar para esses valores aqui. Além disso, a questão nos passa que o nosso estado inicial ele vale o estado menos. Dado isso, vamos para a letra A. Realizando-se uma medida de Sx sobre o sistema em t igual a zero, determine os valores que podem ser encontrados com as respectivas probabilidades. Então, primeiro de tudo quais valores podem ser encontrados. Para saber quais valores podem ser encontrados, o que a gente tem que pegar pega a matriz correspondente, pega o operador correspondente ao Sx, que vale h barra sobre 2 vezes sigma x, que aqui está a forma como 0 menos i e 0, e diagonaliza esse cara para poder saber quais são os autovalores. Então, para poder descobrir os autovalores, o que a gente faz? Tira o determinante dessa matriz subtraído de lambda na diagonal principal, ou seja, menos lambda, menos i e menos lambda. Aqui eu estou fazendo diagonalizando só o sigma y para poder ficar mais fácil, e no final é só pegar os autovalores e multiplicar pelo h barra sobre 2 que eu deixei de lado. Esse cara daqui tirando o determinante i igualando a zero, isso aqui vai nos passar lambda ao quadrado menos 1 igual a zero, e, por consequência, lambda vai ser mais ou menos 1. Ou seja, junto com esse h barra sobre 2, os autovalores do SY eles correspondem a mais ou menos h barra sobre 2. Então, esses são os dois valores possíveis de se medir. Qual é a probabilidade? Depende do peso de seus autovetores, de seus autoestados, dos autoestados desse operador, no nosso estado inicial. Agora, quais são os autoestados correspondentes a esses autovalores? Ao invés de chegar e jogar aqui, eu vou usar a própria informação que a questão me passou. A questão passa quais são os autoestados do operador SY. Ao invés de escrever SY mais ou menos, eu vou escrever sempre mais ou menos em Y, para poder simplificar a notação. Ou seja, esses autovetores que ele passou, eles correspondem a, se eu aplico SY a mais no vetor mais Y, isso aqui vai me dar h barra sobre 2. Vezes o próprio estado, e a mesma coisa para o menos. Se eu pego o SY e aplico no menos em Y, isso aqui vai me dar menos h barra sobre 2 no estado Y. Para eu saber as probabilidades, o que eu tenho que fazer? Para eu saber a probabilidade de obter mais h barra sobre 2, ou seja, para eu obter a probabilidade de ter mais h barra sobre 2 em Y, o que eu tenho que fazer é módulo ao quadrado do autoestado correspondente, que é o mais y, com o meu estado inicial, porque ele está me perguntando a probabilidade de uma medida em t igual a zero. Se eu quero saber a probabilidade de se obter menos h barra sobre 2, o que eu tenho que fazer é a mesma coisa, só que o módulo quadrado eu vou trocar aqui no caso, esse mais pelo vetor menos, que é correspondente ao autovalor que eu estou querendo medir. Então, y de psi0 módulo ao quadrado.
Esses dois caras aqui são facilmente calculados. Eu vou até apagar essa parte para poder ficar, né, para sobrar mais espaço. E a gente fazer com mais calma. E deixa eu pegar esses caras e arredar aqui para o lado. Ok. Para poder fazer isso, então vamos lá. Eu vou calcular primeiro o de se ter mais h barra sobre 2. Para ter mais h barra sobre 2 na direção y, o que eu vou pegar vai ser simplesmente o S mais e vou botar a versão dele em Bra. O que eu faço para poder transformar um ket em um Bra? Se eu tenho que o estado mais ele é 1 sobre raiz de 2 do estado mais em y é igual a 1 sobre raiz de 2 do estado mais em z mais i estado menos em z, para eu transformar esse cara em Bra, o que eu faço é transformo os kets em Bra e tomo o complexo conjugado dos seus coeficientes. Ou seja, essa primeira parte daqui ela é 1 sobre raiz de 2, né, lembrando sempre da existência do módulo ao quadrado, o mais inversão de Bra, e agora, né, esse cara aqui é a mesma coisa, então eu aplico o complexo conjugado em i, vai ficar menos i menos. Então esse cara daqui é o Bra correspondente, né, ao estado mais em y, aplicado em meu estado inicial. Meu estado inicial é quanto? É menos. Então simplesmente isso aplicado em menos. Isso tudo módulo ao quadrado. Os estados são ortogonais, então mais com menos dá zero. Isso aqui vai dar módulo ao quadrado. De menos com menos vai dar 1. Vai ter esse menos i, então menos i dividido por raiz de 2, módulo ao quadrado. Módulo ao quadrado disso vai dar quanto? Vai dar meio. Se só existem duas medições possíveis, que é mais h barra sobre 2 ou menos h barra sobre 2, e para se obter mais h barra sobre 2 é 50%, né, a probabilidade de se obter menos h barra sobre 2, que é essa conta de baixo, é o complementar. Por consequência, esse cara daqui também vai ter meio. Porque, afinal de contas, a soma das probabilidades tem que dar 1. Então, calculado aqui as probabilidades e as medições que podem ser feitas. Mais ou menos h barra sobre 2, ambas com 50% de probabilidade. Então, agora vamos para a letra B. Determine o estado do sistema num tempo t futuro e escreva tal estado na base mais e menos do operador sigma z. Já que a gente vai calcular a evolução temporal, né, nós vamos precisar da nossa hamiltoniana, que foi escrita como h barra ômega vezes sigma x. E aqui nós temos que o nosso estado no tempo zero, né, no tempo inicial, ele vale o estado menos. Nós já sabemos da mecânica quântica que o que a equação de Schrödinger nos diz é que, para fazer a evolução temporal do sistema, a evolução fica trivial se você escreve o nosso estado inicial em termos dos autoestados do hamiltoniano. Ou seja, se um vetor 1 é autoestado do hamiltoniano com energia E1, a evolução temporal desse autoestado do hamiltoniano é ele próprio acrescentada de uma fase, né, que vale a exponencial de menos i, E1t, dividido por h barra. Então, sempre vale a pena nós escrevermos o estado inicial em termos dos autoestados do hamiltoniano para fazer a evolução temporal. Então, olha só, que nós temos um estado inicial em termos, né, desse menos, que é um autoestado do sigma z. Então, é conveniente eu escrever esse estado inicial em termos dos autoestados do sigma x. Por quê? Porque os autoestados do sigma x são os mesmos autoestados do hamiltoniano, simplesmente por conta de que um é proporcional ao outro. A questão mesmo já me falou que os autoestados do operador x, que são esses Sx mais ou menos, que eu vou escrever eles ao invés desse jeito daqui, eu vou escrever só como mais ou menos e esse x na frente. Eu acho que vai ser mais simples. Enfim, nós já temos essa expressão daqui, né, que eles valem 1 sobre raiz de 2 mais ou menos, vetor menos. Como aqui nós queremos fazer o contrário, ou seja, passar de z para x e não de x para z, a gente tem que escrever essa relação invertida. Ou seja, quanto é que vale esse vetor menos em termos desses caras daqui. Quando você inverte essa expressão, isso é muito simples, eu não vou fazer aqui porque é realmente só manipulação, o que a gente obtém é que o menos é escrito como 1 sobre raiz de 2 mais na direção x menos o menos na direção x. Por consequência, eu posso escrever o meu estado inicial como sendo 1 sobre raiz de 2 mais em x menos o menos em x. Dado isso, o que eu tenho que me perguntar agora é, esses caras são autoestados do hamiltoniano com qual energia? Eu sei que os estados mais e menos
são autoestados do operador σx com respectivos altos valores mais 1 e menos 1. Por conta disso, como a hamiltoniana é o σx multiplicado por h barra, as energias desses caras vão ter seus altos valores do σx multiplicados por h barra. Então, a energia do mais na direção x vai ser h barra ômega, e a desse cara daqui vai ser menos h barra ômega. De forma que, acrescentando essa fase para poder calcular a evolução temporal, o nosso psi de t é escrito como 1 sobre raiz de 2 exponencial de menos i ômega t vezes o vetor mais na direção x menos exponencial de i ômega t vezes o menos na direção x, que é o nosso estado já evoluído no tempo. Entretanto, a questão nos pede nos autoestados do σz e não do σx como está escrito. Então, para isso, o que a gente faz? A gente tem que pegar esse cara e substituir no mais em x e menos em x, substituir essas expressões que a questão passou. Então, eu vou reescrever aqui e a gente vai fazer essa conta. Então, vamos lá. O meu estado psi de t vai ser 1 sobre raiz de 2, que multiplica. Então, vamos lá. No lugar desse mais, eu vou simplesmente colocar a definição, né, dos vetores mais e menos, de acordo com que está nos dados que a questão passou. Então, esse cara daqui vai aparecer 1 mais o vetor menos, dividido por raiz de 2, que eu vou colocar nessa fase daqui. Agora, menos exponencial de i ômega t, e aí vai ter o mais menos o menos, e o raiz de 2 eu vou colocar aqui na fase. Jogando esse 1 sobre raiz de 2 para as fases, para poder juntar aqui e formar só 1 sobre 2, e separando os estados mais os estados menos, a gente obtém que isso aqui é igual a estado mais, que multiplica. Então, olha só, o estado mais aqui vai ter uma exponencial de menos i ômega t, dividido por 2, porque eu estou juntando essas raízes de 2. E vai ter também desse cara daqui, que é menos, né, a exponencial positiva no expoente. Então, menos exponencial de i ômega t, dividido por 2 também, porque eu joguei o raiz de 2 aqui. E agora, mais o estado menos, que multiplica esse cara daqui positivo, né, a mesma fase, menos i ômega t dividido por 2. E agora esse cara daqui, esse menos com esse menos vai dar mais. Então, mais exponencial de i ômega t dividido por 2. Agora, reparem o seguinte. Esse cara daqui é, por definição, menos i seno de ômega t. E esse cara daqui é, por definição, cosseno de ômega t. Ou seja, o nosso estado, escrito em termos das bases de sigma-z, ele toma uma cara bem simpática, que é menos i seno de ômega t estado mais cosseno de ômega t estado menos, que é o que a questão nos pede. Agora vamos para a letra C. A letra C me pergunta agora, escreva a probabilidade desse sistema ser encontrado no estado x mais no tempo t. Ou seja, o que a questão está pedindo para eu calcular aqui, ela está querendo que eu calcule essa probabilidade, que é igual a módulo ao quadrado do estado mais na direção x com o meu estado no tempo t, módulo ao quadrado disso. Percebam o seguinte, como eu estou fazendo esse produto escalar, é conveniente que esse meu estado no tempo t esteja escrito em termos das bases mais x e menos x, porque aí o produto escalar fica muito mais fácil de ser calculado, já que essas bases, né, já que essa base, os vetores dela são ortogonais. Então, ou seja, se eu for voltar na questão anterior, vale muito mais a pena eu pegar o estado da forma com que eu escrevi ele aqui no início, do que o estado que eu calculei no final. Porque o estado que eu calculei no início, a evolução temporal, era em termos dessa base em x. Aí eu calculei em termos da base em z, porque a questão me pediu. Mas vale muito mais a pena eu usar esse estado daqui. Ou seja, eu vou utilizar esse cara na questão C. Então, né, que eu já vou escrever esse estado de uma vez, né? O estado no tempo t, ele foi 1 sobre raiz de 2, exponencial de menos i ômega t mais na direção x, menos exponencial de i ômega t
menos na direção x. Então, o que eu vou fazer é, eu vou fazer esse produto escalar, tirar o módulo ao quadrado e obter essa probabilidade. Ou seja, essa probabilidade daqui vai ser módulo ao quadrado, vetor mais na direção x, vezes esse meu estado todo. Reparem o seguinte, a aplicação desse mais no menos vai dar zero. Então, ao invés de colocar meu estado inteiro, eu só vou colocar aqui a parte que interessa, que é a parte que vai ser diferente de zero. Então, eu só vou colocar esse cara daqui, porque o resto vai zerar mesmo. Eu sei que mais com mais dá 1, então isso daqui vai dar módulo de exponencial de menos i ômega t dividido por raiz de 2, módulo ao quadrado disso. Exponencial imaginária tem módulo 1, então esse cara daqui é a mesma coisa que módulo ao quadrado de raiz de 2, ou seja, a probabilidade é meio. Bom, dado que meio é a nossa resposta, vamos então para a letra D, que na verdade eu vou resolver junto com a E, porque elas fazem a mesma conta. A letra D é: calcule os valores esperados dos operadores SX e SY sobre o estado, né, evoluído no tempo. E a letra E para calcular o valor esperado na letra Z, e depois, né, para poder interpretar, ou seja, quais conclusões pode-se tirar a respeito à disposição espacial do spin S nessa situação, justifica a resposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver as duas em conjunto, calculando os valores médios de x, y e z, e depois a gente interpreta os resultados, né, que seria a segunda parte da questão E. Para calcular os valores esperados, a gente basicamente sanduícha os operadores. Então, se eu quero calcular o valor esperado, por exemplo, de sx, o que eu tenho que fazer é sanduichar o sx com o meu estado. Levando em conta que o meu SX, SY e SZ, né, eu sei que eles têm essa representação, essas representações com as matrizes de Pauli, quando escritas na base mais e menos, então é conveniente eu ter o meu estado psi escrito nas bases mais e menos. Né, e a gente calculou em uma das questões anteriores que o nosso psi de t nessa situação é menos i seno de ômega t estado mais cosseno de ômega t estado menos. Para poder fazer esse sanduíche, né, para poder calcular os valores médios, é conveniente a gente representar os vetores de maneira matricial. Ou seja, toda vez que eu tiver um vetor que é um ket, ele é representado em termos de um vetor coluna. Quando eu tenho a sua versão em Bra, ele é representado com um vetor linha. Ou seja, se eu for representar o meu vetor psi, né, no tempo t, ele vai ser o vetor menos i seno de ômega t, cosseno de ômega t, que para simplificar, como todos eles têm a mesma frequência, eu vou abreviar nessa questão específica como menos i, em vez de seno de ômega t, eu vou colocar só s, e em vez de cosseno, eu vou colocar só c. Agora, como é que é a versão linha? Como é que é a versão Bra? É simplesmente a gente pegar a versão coluna, transformar em linha e aplicar o complexo conjugado. Então, o nosso vetor psi, né, em forma de Bra, ele vai ser representado dessa forma. I vezes seno, né, porque afinal de contas eu apliquei o complexo conjugado, e cosseno. Então, o que eu tenho que fazer é basicamente sanduichar as matrizes SX, SY e SZ e interpretar os resultados. Para isso eu vou usar uma página em branco, né, para ter mais espaço. Então, primeiro vamos calcular nosso valor esperado de SX. Então, o valor esperado de SX vai ser igual a h barra sobre 2, né, que vem junto com as matrizes de Pauli. Aí vai ter o nosso vetor linha, né, e seno, cosseno, matriz de Pauli na direção x, que é esse cara, e o nosso ISC, que é o nosso vetor de fato. Isso aqui vai ser h barra sobre 2, ISC. Agora vamos lá. O que o SX faz? Ele inverte as componentes de um vetor. Então aqui vai ficar C e menos IS. Quando eu distribuo aqui, isso aqui vai ficar H barra sobre 2 ISC menos ISC. Ou seja, o nosso valor esperado de SX é igual a zero. Agora vamos calcular o nosso valor esperado de SY. Mesma história. H barra sobre 2 ISC. Agora, o sigma y, que é 0 menos i, 0. E o nosso vetor aqui com o menos. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser h barra sobre 2, ISC. Opa, deixa eu deixar o C mais separado. O que esse cara daqui faz? Ó, vamos lá. Ele vai pegar, o primeiro cara aqui vai ser menos i vezes c, então menos ic. E esse aqui vai ser i vezes menos is. I ao quadrado é menos 1.
Com esse menos fica mais, então só fica S. Esse cara daqui vai dar H barra sobre 2. E com o I menos 1, com esse menos, fica positivo. Então, SC mais SC. Ou seja, o nosso valor esperado de SY é H barra sobre 2 vezes 2 vezes seno de ômega-t cosseno de ômega-t. Agora, o que é essa multiplicação? Esse cara daqui é, por definição, seno de 2 vezes o argumento. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. A e B são iguais, juntem esse fator 2. Por consequência, temos aqui o nosso SY, nosso valor esperado, vai ser H barra sobre 2 seno de 2 ômega-t. Então, nosso primeiro resultado diferente de zero, né? Obtemos aqui o igual a zero para SX e esse cara daqui para o SY. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o SZ. Então, valor médio de SZ é igual a H barra sobre 2. Mesma coisa, repetir aqui para poder sanduichar, com a diferença de que eu vou colocar a matriz de Pauli sigma Z. E aqui, IS, C com esse cara negativo. Isso aqui vai ser H barra sobre 2, IS, C, vezes, então isso aqui vai ser simplesmente repete e troca o inverso do segundo, né? Troca o sinal do segundo. Isso aqui vai nos dar H barra sobre 2 e com I menos 1, com esse menos 1. Então, seno ao quadrado e esse cara daqui vai dar menos cosseno ao quadrado. Agora, olha só, esse cara daqui, se a gente for analisar, eu vou escrever isso aqui explicitamente, só que eu vou deixar aqui numa outra página. Então, deixa eu só deixar aqui para a gente poder interpretar depois. Esse cara daqui é igual a zero. O de y é H barra sobre 2 seno de 2 ômega-t. E agora a gente obteve que o do SZ é H barra sobre 2. Vou colocar um menos aqui. Ficou cosseno de ômega-t. Eu vou escrever dessa forma, cosseno de ômega-t menos seno de ômega-t, seno de ômega-t. Agora, olha só, o que é isso? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Isso aqui é, por definição, cosseno de 2 ômega-t. Ou seja, o nosso valor médio aqui é menos H barra sobre 2 cosseno de 2 ômega-t. Então, temos aqui os nossos 3 valores médios. Se a gente voltar agora àquela parte da interpretação, né, da letra E, pergunta qual conclusão pode-se tirar a respeito da disposição do vetor S nessa situação. Olha só, se a gente for reparar, aqui a gente tem duas direções do plano cartesiano, em que o valor médio, um é seno e outro é cosseno, com o mesmo argumento. O que é isso? Isso daqui é uma forma de você parametrizar o círculo. Então significa que, se a gente fosse desenhar o plano YZ, então olha só, desenhar o plano YZ, o nosso vetor, o nosso valor médio do vetor de spin, ele ia fazer um movimento circular. Esse meu círculo ficou ruim, mas esse aqui é um círculo, de raio H barra sobre 2. E olha só, onde é que o vetor de spin começa? Com t igual a zero, repara que esse cara daqui vai para menos H barra sobre 2 e o y vai para zero. Ou seja, ele começa nesse ponto daqui, no t igual a zero, o vetor de spin começa aqui, apontando para cá, né, o valor médio, e com o passar do tempo, o que vai acontecendo com a direção y? O seno ele é uma função crescente. Então, com o passar do tempo, ele vai tomando esse sentido de movimento, fazendo um movimento circular, né, o valor médio, um movimento circular com velocidade uniforme. Ou seja, a presença do campo magnético faz com que a evolução do valor médio de spin seja um movimento de rotação no plano ZY. Bom, essa é a resolução da questão, espero que tenha gostado. Caso tenha gostado, dê um gostei, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e deixe um comentário sobre suas impressões a respeito dessa resolução. No mais, obrigado pela audiência e até a próxima questão.